Recentemente eu trouxe aqui no canal um vídeo falando sobre as principais propriedades geométricas que a gente utiliza na engenharia civil, como o momento de inércia, raio de giração, área, volume, que não dependem do material. Mas hoje vai ser diferente. Eu vou trazer aqui as principais propriedades dos materiais, que depende se ele é concreto, se ele é aço, se ele é madeira, que a gente utiliza na engenharia civil. Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. O meu nome é Vitor, eu sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp e vamos começar aqui com a nossa primeira propriedade, que é a massa específica. A gente vê ela no ensino médio, conhecida como densidade, e ela é nada mais nada menos do que a razão da massa pelo volume. O que isso significa? Eu trouxe aqui um exemplo para a gente poder ver na prática como que isso funciona, da diferença entre os materiais. Então, aqui na esquerda eu trouxe um bloquinho de concreto de 1 metro cúbico. O seu volume vale 1 metro cúbico. E aqui na direita eu trouxe outro bloquinho, só que agora de madeira, que também é de 1 metro cúbico. Ele também possui o mesmo volume que o outro bloco. Só que as suas densidades são diferentes. A densidade do concreto é de 2.500 kg por metro cúbico, e da madeira é de 600 kg por metro cúbico. Considerando que os dois cubos possuem o mesmo volume, que é de 1 metro cúbico, qual deles é o mais pesado? Então aqui eu fiz a conta, considerando a densidade de 2.500 para o concreto, o seu volume igual a 1, a gente obtém que a sua massa total é de 2.500 kg. Já da madeira, a gente tem a sua densidade de 600 kg por metro cúbico, o seu volume de 1, e assim a gente obtém a sua massa de 600 kg. Então perceba, para o mesmo volume, para o mesmo cubo, a gente tem que a massa do concreto vale quase 4 vezes mais do que a massa da madeira. Na real é 4 vezes mais que a madeira. Então se você quer escolher um material mais leve, um material mais pesado, aqui você já consegue descobrir que a madeira é muito mais leve do que o concreto. Uma outra propriedade semelhante é o peso específico. E para você poder obter o peso específico, basta multiplicar a massa específica pela aceleração da gravidade. Então a gente vai ter aqui o nosso peso específico, multiplicando a aceleração da gravidade, e aqui as suas respectivas unidades de medida, e a gente vai obter o peso específico, que pode ser dado em Newton por metro cúbico, e aí você pode variar para quilonewton por metro cúbico, quilonewton por centímetro cúbico. E aqui uma outra forma de escrever. A gente pode fazer a razão, ao invés da massa, a gente faz a razão do peso pelo volume, sendo o peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Você vai chegar na mesma coisa. E a principal aplicação é para obter o peso próprio da estrutura. Então você sabe qual que é a densidade do concreto, você consegue calcular qual que vai ser o peso próprio da viga ou pilar de concreto para você fazer o seu dimensionamento. Outra propriedade que eu trouxe aqui é o módulo de elasticidade. E essa é uma das principais propriedades que os materiais têm, que a gente usa nos nossos dimensionamentos. O que é o módulo de elasticidade? Ele mede a rigidez de um material, ou seja, sua resistência à deformação elástica. Então, quando a gente pensa se o material é rígido ou não, a gente está olhando diretamente para o módulo de elasticidade. Novamente, aqui eu trouxe um novo exemplo. Dessa vez, a gente tem aqui, na esquerda, uma viga de aço e aqui na direita uma viga de madeira. Perceba que eles possuem o mesmo comprimento L, elas estão engastadas aqui na esquerda e ao final delas está sendo aplicada uma força F, igual para as duas vigas. Não sei quanto que é esse valor F, mas importa que ele é o mesmo valor nas duas vigas. E você já está percebendo que tem uma deformação diferente entre elas. A gente vai descobrir por que a viga de madeira parece estar um pouco mais deformada do que a viga de aço. Para o regime linear, ou seja, quando você deforma uma estrutura e ela volta para o seu estágio inicial, quando você retira essa força, a gente tem que o módulo de elasticidade é dado pela razão entre a tensão pela deformação. E o que é a tensão e a deformação? A tensão é nada mais nada menos do que a força dividida pela área. Se você pegar uma força e dividir pela área de aplicação, você vai conseguir obter a tensão naquele ponto. Já a deformação, ela é dada pela razão da variação de comprimento
pelo comprimento inicial. Então, nesse caso, a gente tem a nossa viga. Como a gente aplicou uma força, ela teve um pouquinho de acréscimo no seu tamanho. Se a gente pegar esse acréscimo e dividir pelo seu comprimento inicial, a gente consegue a deformação. Neste exemplo, sabendo que F é o mesmo para as duas vigas e elas possuem o mesmo comprimento e dimensões, ou seja, as tensões do aço vão ser iguais à madeira nesse exemplo, qual terá a maior deformação? Então vamos lá, eu fiz as contas e a gente vai ver na prática qual que está se deformando mais. Para o aço, a gente tem que o seu módulo de elasticidade eu adotei como 200 gigapascal. E é dado numa ordem de pressão. Então, gigapascal, megapascal, pascal, quilonewton por centímetro quadrado, todos são unidades de medida de pressão. E nesse caso eu considerei como 200. E para madeira, ela tem apenas 10 gigapascal, que eu coloquei aqui em cima. Como elas possuem a mesma tensão, eu só isolei a deformação de cada uma. E assim eu obtive que a deformação do aço vai ser a tensão atuante dividido por 200. Já a da madeira vai ser a tensão dividido por 10, que é o seu módulo de elasticidade. Vamos considerar que essa tensão vale 1 gigapascal. Vale 1, eu adotei isso para as duas vigas, porque elas são iguais, têm a mesma geometria e a força é a mesma. Então, a gente vai ter que a deformação do aço vai ser 0,005 e a da madeira vai ser 0,1. Vai ser muito maior do que a deformação do aço. Então, você já está percebendo que a madeira vai apresentar uma deformação maior para uma mesma força de aplicação se elas tiverem a mesma geometria. E no mais a fundo, e se as duas barras tivessem 1 metro, ou seja, o L vale 1 metro, qual que seria o acréscimo de comprimento que elas teriam devido a essa deformação delas? Então aqui eu trouxe a fórmula da deformação. Se a gente tem que o L vale 1 e a deformação vale 0,005, a gente vai ter que o acréscimo de comprimento vai ser de 0,005 metro, ou 5 milímetros. Já para madeira, a gente percebe que se o seu comprimento for de 1 metro, o seu acréscimo de tamanho vai ser de 0,1 metro, vai ser 10 centímetros, ou 100 milímetros, é a mesma coisa. Então você vê que como a madeira possui um menor módulo de elasticidade comparado ao aço, a sua deformação vai ser muito mais significativa caso seja aplicada uma mesma força numa mesma geometria, se você estiver comparando duas vigas, por exemplo. E assim você entendeu o que é o módulo de elasticidade. Vamos para a próxima propriedade, que é o coeficiente de Poisson. O que é esse tal de coeficiente de Poisson? Ele mede o quanto o material se deforma lateralmente quando comprimido ou tracionado. Vamos para o exemplo. Aqui na esquerda, a gente tem um cilindro de altura H e de largura L. Beleza. Aí a gente vai aplicar uma força vertical, comprimindo esse cilindro, e a gente quer entender como que vai ser dado o coeficiente de Poisson. Então perceba, conforme eu aplico essa força, você concorda que o cilindro diminui porque eu estou esmagando ele? Então a gente vai ter um ΔH aqui, que é essa diferença de tamanho conforme eu aplico a força de compressão. Isso é normal. Só que você precisa entender que quando a gente comprime o material, na outra direção ela vai estar se deformando também. Então não vai ter só deformação na direção que você aplica a força, mas sim na direção oposta. Então se a força aqui está na vertical, a gente também vai ter deformação na horizontal. Ele vai aumentar o seu tamanho também. E é através de uma proporção, que é o coeficiente de Poisson. Então olha aqui, eu considerei que vai ter um acréscimo para cada lado desse cilindro. Um acréscimo de ΔL sobre 2. Qual que vai ser esse acréscimo total de tamanho? Vai ser a soma dos dois que vai dar o ΔL. E assim a gente chega na fórmula de Poisson, que é exatamente menos ΔL, que é a deformação lateral, dividido pela deformação vertical, deformação na direção da força,
Então, se a força está na vertical, ali vai ser a diferença de tamanho na vertical, aqui embaixo. E aqui em cima na direção oposta. E assim você entendeu o que é o coeficiente de Poisson. Eu trouxe aqui alguns exemplos para alguns materiais, só para você ter uma noção de como que ele varia dependendo do material. Para o concreto, o coeficiente de Poisson vai ser dado por 0,2. Para o aço, ele é de 0,3. E olha que legal da borracha. Na borracha, ele vale aproximadamente 0,5. E ele é dito como quase incompressível. O que significa esse quase incompressível? É que não dá para você esmagar ele? O que isso significa? Significa que se você aplicar uma força na vertical, como nesse exemplo, vamos supor que esse cilindro aqui na real é borracha, não tem problema. Borracha. Você aplicou uma força vertical nela. Conforme você aplica essa força na vertical, ela tende a se deformar muito nas laterais. Ela tende a se espalhar. E por isso a gente diz que o seu volume interno vai se manter quase constante, vai se manter muito parecido como estava no começo, antes de você aplicar uma força. Então olha só. Ele se deforma muito lateralmente. Por isso o seu volume tende a se espalhar e se manter o mesmo. Ele não encolhe internamente. Cara, isso é muito louco. Porque talvez fique um pouco abstrato nessa explicação que eu dei agora. Mas vamos pensar no concreto. No concreto que possui um coeficiente de Poisson de 0,2, que é um número baixo, digamos. O concreto, por ter o módulo de Poisson de 0,2, coeficiente de Poisson igual a 0,2, quando comprimido, ele tende a se deformar muito menos lateralmente. Então é como se eu aplicasse a força aqui em cima, o ΔH fosse muito alto, ou seja, ele está sendo esmagado, e o ΔL fosse muito baixo, assim tendo um coeficiente de Poisson de 0,2. Isso significa que o volume interno do concreto vai se reduzir muito, porque você está esmagando o concreto. E esse volume ele não está compensando de um outro jeito. Por isso, ele é um material muito mais compressível do que a borracha, por exemplo. Então, foi o que eu disse, o volume vai diminuir no concreto. E qual que é a aplicação? Para que a gente usa esse tal de coeficiente de Poisson? Como você deve ter percebido, a gente utiliza ele no cálculo de tensões e deformações em elementos estruturais. Vamos agora para a nossa última propriedade, que é mais relacionada à resistência dos materiais. Então, eu trouxe aqui dois tipos de resistência, que é a resistência à compressão, dada pela sigla FC, e a resistência à tração, que pode ser dado pela sigla de FT, de resistência à tração. A unidade de medida é a unidade de pressão, então a gente vai ter MPa, vai ter kN por centímetro quadrado, vai ter gigapascal, que é o GPa, PA, que é pascal, igual ao módulo de elasticidade. Para tração a mesma coisa. E aqui eu vou trazer um exemplo para poder explicar como que funciona essa diferença entre os materiais. E eu vou abordar apenas a parte de compressão para que fique um pouco mais didático. A parte de tração também tem a sua lógica por trás, mas eu acho que seria um pouco confuso e muito pesado eu explicar tudo junto nesse exemplo. Então vamos tratar só da compressão. Vamos começar pelo concreto. O concreto, nesse exemplo, ele possui uma resistência à compressão de 30 MPa. Beleza. O que isso significa? Vamos fazer o exemplo nesse gráfico aqui. A gente tem um gráfico de deformação e tensão. Então aqui no eixo X, deformação, e no eixo Y, a tensão. E perceba que nesse começo, o material possui um comportamento linear. Ou seja, conforme eu vou aumentando a tensão no meu material, a deformação vai aumentando proporcionalmente. Então, para esse ponto aqui, eu vou ter uma deformação de tanto. Para esse ponto, uma outra deformação, de uma maneira linear. Até que chega um estágio em que, por mais que eu aumente só um pouquinho a tensão do meu material, a deformação é muito grande. Ó. Percebe esse arquinho aqui? Ó? Eu aplico só um pouquinho mais de tensão e a deformação explode, vai muito alto, não acompanha essa linearidade da parte anterior. Até que chega num pico máximo, que aqui pode ser exatamente esse 30, que eu estou considerando, esse 30 megapascal.
E aí ele começa a perder resistência. Ele começa a perder resistência e se deformar ao mesmo tempo até que ele atinge uma ruptura. Esse é o gráfico do concreto. E ele pode ser definido como um material frágil, porque logo após ele atingir o seu ponto de pico, ele já colapsa, ele já faz uma ruptura muito brusca. Então não tem algum patamar de escoamento, ele não começa a se deformar bastante. Não, a partir do momento que ele atinge o seu máximo, ele já está fadado a romper, certo? Então agora vamos falar do aço, do gráfico aqui da direita. O aço ele possui uma resistência à compressão de 500 MPa, nesse exemplo. Esse é o CA50, que você já deve ter visto em algum exercício. Ele possui 500 MPa de resistência à compressão. Então a gente tem o gráfico aqui de compressão, deformação e tensão nos eixos cartesianos. E vamos ver o comportamento dele. Ele começa de maneira linear, assim como o concreto. Percebe, os dois materiais têm um comportamento inicial muito parecido. Até que, nesse ponto, acontece a mesma coisa que aconteceu no concreto. Você aplica um pouquinho mais de tensão e o aço ele começa a se deformar bastante. Ele começa a perder essa capacidade de resistir e vai se deformando muito. Só que diferente do concreto, quando o aço atinge o seu pico e ele perde um pouco dessa resistência, ele atinge um patamar de escoamento, em que, por mais que você não aumente a tensão no material, ele continua se deformando. E ele vai embora, cara. O aço ele é um material muito dúctil. Ele aguenta se deformar bastante. Ele vai se deformando, deformando, até que ele chega a um ponto em que ele novamente começa a ter um acréscimo de resistência, chega aí um pico, e aqui, assim como o concreto, ele atinge a sua ruptura. E assim a gente consegue ver que o comportamento é completamente diferente do concreto. Ele é um material dúctil, entendeu? E aí você pode se perguntar, mas a informação que a gente tem é que ele é de 500 MPa. Ou seja, quando a gente vai dimensionar, a gente vai usar esse valor aqui de 500 MPa. Por que a gente não usa esse valor que está lá no final? Ele deve ser muito mais alto, ele deve se resistir muito mais. É porque a gente não quer toda essa deformação. A gente não quer um aço que está completamente deformado para resistir uma carga. Não, a gente não quer isso. Por um outro lado, caso o engenheiro ele tenha alguma falha nos cálculos, tenha algum problema na execução da obra, o aço ele vai começar a se deformar e aí ele vai começar a se deformar tanto e ainda vai continuar resistindo à carga. Isso vai ficar visível para as pessoas vão conseguir perceber que tem algum problema com essa viga. Porque, cara, tá muito deformada, você vai ver ela toda deformada mesmo, e aí você vai perceber que o material está à beira do colapso. Então você consegue, por exemplo, chamar alguém para poder fazer uma verificação, fazer um estudo, fazer um reforço. E já no concreto, meu amigo, a partir do momento que ele atingiu o máximo dele, está resistindo, se tiver algum acréscimo de força, ele vai se romper instantaneamente, ele vai ter uma ruptura frágil, o que é muito perigoso para a construção civil. A gente não quer uma ruptura frágil, que as pessoas não conseguem evacuar do prédio, pode gerar problemas catastróficos. Então, a gente tem que saber gerenciar isso, se a gente vai ter uma ruptura completamente brusca ou se a gente vai ter uma ruptura com um certo aviso, uma ruptura dúctil. E, pessoal, era isso que eu tinha para trazer no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder vocês. E nos vemos numa próxima. É isso, valeu!